Boa noite a todos, como é que vocês estão? Vou trazer uma mensagem agora para podermos refletir juntos, vamos refletir juntos sobre a mensagem de Deus, a mensagem do nosso Pai amado, do nosso Pai querido. Amém? Abra sua Bíblia aí rapidinho em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Paulo fala assim: mas agora Deus já mostrou que por meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei de Moisés. E os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença da glória de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Jesus Cristo como um sacrifício para que pela sua morte lá na cruz se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele, em Cristo Jesus. Amém? Olha que palavra maravilhosa. Então eu quero que vocês possam refletir juntos comigo. Vamos meditar juntos nessa passagem de Deus, nessa passagem que eu acabei de ler, nessa passagem bíblica, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá. O que a gente pode compreender desses versículos aqui, que o que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: nós não merecemos nada, meus irmãos. Eu e você, nós não merecemos nada de Deus, mas simplesmente Ele nos aceitou. Deus nos aceitou. Deus, Ele te aceitou do jeito que você é. Deus, Ele te aceitou do jeito que você é. Olha, isso parece uma frase simples, mas para nós é algo tremendo, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos coagidos, nós somos sabotados pela nossa própria consciência, achando que nós não merecemos esse perdão, essa graça de Deus. Nós não merecemos a salvação que foi por meio de Cristo, no meio daquele ato de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele expirou todos os nossos pecados. Deus, através do Filho dele, Jesus Cristo, ele perdoou todos os pecados da humanidade. Então, Deus, ele perdoou o seu pecado, mesmo sem você merecer. Deus, ele te perdoou por todos os seus pecados. Então, eu queria que você meditasse nisso. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama de uma forma incondicional. Nada que venhamos fazer pode mudar isso. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama de uma forma incondicional. Deus, ele fez a terra para nós. Deus, ele fez a terra para o homem. Olha que tremendo. A terra, ela foi feita para você. A terra foi feita para nós. Mas, infelizmente, devido ao pecado, nós perdemos toda essa glória. Nós perdemos todo esse privilégio de estar governando a terra. Por causa do pecado, nós perdemos o governo da terra. Mas a mensagem central que eu quero trazer para você é que Deus, ele te ama de uma forma incondicional. Entenda bem, Deus, ele te ama de uma forma incondicional. Deus, ele não olha para os seus pecados. Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Ele sabe que você é pecador, ele sabe que você é falho. E aqui o texto, Paulo estava falando isso. Deus, ele ama vocês de uma forma incondicional. Deus, ele aceitou as pessoas por causa da graça dele. Por causa da graça dele. Então nós só precisamos ter fé em Jesus Cristo. Ter fé, viver pela fé, viver acreditando que Jesus existiu, que Jesus se fez carne e salvou toda a humanidade. Agora olha que interessante, aqui em Atos, abre rapidinho em Atos capítulo 13, versículo 38 e 39, rapidinho aí. Olha o que Paulo fala aqui em Atos. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza
que é por meio de Jesus Cristo que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais a lei de Moisés não pode livrar. Agora, olha lá no versículo 46. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês que são judeus. Isso ele estava falando para os mestres da lei, para os judeus que chegaram no momento que Paulo estava pregando. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Agora vai no versículo 48. Quando os não-judeus ouviram isso, que os não-judeus também estavam participando, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos que eles tinham recebido a vida eterna. Vamos analisar isso aqui. Paulo estava dizendo, aqui no versículo 39, que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão de pecado, do perdão dos pecados, é anunciada a vocês. Quem crê é libertado de todos os pecados. Deus ele justifica os nossos pecados quando a gente crê em Jesus Cristo. Mas sabe qual é o problema da lei? Da lei é que a lei ela faz com que eu e você venhamos ter uma justiça própria. Às vezes a gente acha que nós não merecemos a vida eterna, que nós não merecemos viver com Deus lá na eternidade. Você já parou para analisar? Eu creio que você já deve ter passado por algum momento que você já deve ter falado: Senhor, eu não sou digno de nada que o Senhor tem feito por mim. Eu não mereço a vida eterna. Sabe por que normalmente você fala isso? Por causa da lei. A lei ela tenta que a gente venha criar essa justiça própria. Só que se a gente criar a nossa justiça própria, de dizer se merecemos ou não, a gente esquece dessa infinita bondade de Deus, desse amor incondicional que Deus tem para a humanidade. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Grave isso. A sua justiça própria não pode fazer com que você ache que você não é digno da eternidade. E isso estava acontecendo com os mestres da lei. Eles, apegados muito à lei, eles estavam achando que não eram dignos de receber aquela palavra que Paulo estava pregando, estava falando sobre Jesus Cristo. Então eles estavam dizendo aqui que eles não merecem receber a vida eterna. E Paulo estava repreendendo, Paulo estava falando com eles: olha, Jesus Cristo, basta crer nele, basta crer. E aí é que está o perigo da nossa justiça própria. Porque se eu e você nos apegar à lei e achar que nós não somos merecedores da vida eterna, aí não tem mais o que fazer. Aí nós vamos estar dizendo que aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Aí nós vamos estar dizendo que a bondade de Deus em mandar o seu único filho para cá, para salvar toda a humanidade, para perdoar todos os pecados, não foi suficiente. Então nós temos que tomar cuidado com a lei. Nós precisamos tomar cuidado. Toma cuidado. Deus, ele trouxe a lei na antiga aliança para preparar, como uma preparação do homem, para te preparar para a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, Deus trouxe a salvação, trouxe o perdão de pecados através do seu Filho. Então nós temos que tomar cuidado. A lei ela é boa, a lei é de Deus, mas a gente tem que tomar cuidado com a nossa consciência frente à lei, para que através da lei a gente não venha criar uma justiça própria e anular a bondade de Deus, porque Jesus, ele veio, somente Jesus basta, Jesus veio para perdoar todos os nossos pecados, para nos dar acesso direto ao Pai. Então não venha criar uma justiça própria, não venha achar que você não é digno da vida eterna. E os não-judeus, eles creram na palavra que Paulo estava trazendo para eles, eles creram
E eles entenderam que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, por todos os seus pecados. Jesus Cristo, Ele te ama, Deus, Ele te ama de uma forma incondicional, de uma forma sobrenatural. Então entenda, todos os seus pecados, Jesus perdoou. Basta simplesmente você crer que Ele veio aqui e se fez carne para nos libertar, para nos salvar e nos dar uma nova oportunidade em Deus, para termos acesso direto com Deus. Você tem acesso direto ao Pai. Você agora é sacerdote. Você agora tem acesso a Deus. E entenda e grave isso. Nunca ache que você é digno. Nunca ache que você é indigno de receber a vida eterna. Porque Deus, Ele mandou o seu único filho para ser sacrificado por você. Então entenda que você é digno, você é merecedor da vida eterna. E Deus perdoou os seus pecados. Então, quando a sua própria justiça vier lhe acusar, vier dizer que você não é digno, que você não foi perdoado, que você não é digno da graça de Deus, você lembre que Jesus, Ele veio e que Ele te ama de uma forma incondicional e perdoou todos os seus pecados. Amém? E juntos, vamos estar juntos nessa caminhada com Deus até chegarmos na eternidade. Deus abençoe vocês.